Boa noite, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, entrando nesta noite através da live, ao vivo, Projeto Colheitas de Frutos, para trazer uma mensagem da parte do Senhor, da parte de Deus, para o teu coração, para a tua vida, para a tua família. Aleluias! Queremos engrandecer o nome daquele que vive e reina, que é todo poderoso, que faz, que opera, que realiza, que transforma. Oh, Jesus querido, que batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Esse é o nosso Deus entrando, meus amados irmãos. Daqui a pouquinho estará conosco missionária Adriana, da cidade de São Paulo, juntamente com o seu esposo evangelista Paulo Toniolo. Vai estar conosco também falando do trabalho evangelístico que ele faz em casas de recuperação, Caverna de Adulão. Olha que nome lindo, Deus é maravilhoso. A paz do Senhor Jesus, irmã Renata, irmão Alessandro. Boa noite, meus queridos. Sejam bem-vindos nessa noite, viu? Que Deus possa falar ao coração da irmã Renata, do irmão Alessandro, grandemente. Assim como vai falar ao meu coração, ao coração daqueles que vão entrar nessa noite, nesta live, para ouvir a palavra do Senhor. Que o Senhor possa trazer respostas, que o Senhor possa operar milagres, que o Senhor possa libertar vidas, transformar vidas, situações que estão pendentes, que precisam ser solucionadas, que precisam ser resolvidas. Nessa noite eu creio que no nome do Senhor Jesus, que já se faz presente, através do Espírito Santo, Ele vai operar, Ele vai agir, Ele vai falar ao nosso coração. Eu creio dessa forma. Eu quero já orar, eu quero fazer uma oração. E já já os nossos irmãos já vão estar entrando conosco também. Você que já está conosco, coloque a sua oração diante do Senhor, o teu problema, a tua situação, o teu propósito. Coloque diante do Senhor, porque eu tenho uma palavra da parte de Deus também para liberar o teu coração. Aleluias. Eclesiastes capítulo 3, verso 1, que diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Nós estamos falando aqui no tempo de Deus, o tempo Kairos. Por que o tempo de Deus? Às vezes o nosso tempo, nós queremos da nossa forma, da nossa maneira, do nosso jeito. E nunca, muitas das vezes, alcançamos a perfeição do objetivo. Nos frustramos ao decorrer da caminhada. Mas se crermos em Deus, na sua palavra, e tivermos fé, vamos alcançar os projetos, os sonhos, as orações vão ser respondidas no tempo de Deus, porque Ele determina o tempo, Ele determina a hora, Ele determina o ano, Ele determina o dia. É Deus quem está determinando a tua vitória. Então creia nessa noite que se ainda não chegou, o Senhor diz: espera no meu tempo, porque eu continuo determinando. Aleluia! Eu continuo trabalhando. Então vamos orar. Em nome de Jesus vamos orar, porque daqui a pouquinho os nossos irmãos, nós já vamos colocá-los aí através da live. Enquanto isso nós vamos orar e os irmãos vão entrando, vão compartilhando. Em nome de Jesus. Pai, nós te exaltamos, bendizemos o teu nome, engrandecemos ao Senhor que fez os céus e a terra. Obrigado, meu Deus querido, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado ao Santo de Israel, pelo teu amor, pela tua presença, pelo teu cuidado, Senhor, para conosco, para com a nossa família. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós e por isso nós estamos alegres. Pai, em nome de Jesus, te convidamos nesta noite. Espírito Santo, visita o nosso coração, visita a nossa mente, os nossos pensamentos através da tua presença, do teu poder e da tua palavra.
Traz, Senhor, nesta noite uma palavra ao nosso coração, às nossas necessidades. Fala conosco, Pai, pois queremos, Senhor, ouvir a voz do Senhor. Queremos ser tocados por Ti, pela Tua presença, ó Deus. Meu Deus, queremos sentir a Tua graça. Meu Deus, queremos, ó Pai, nessa noite, Senhor, poder descansar no Senhor e confiar e saber que o Senhor nesta noite está guardando, e saber nesta noite que o Senhor está livrando, e saber nesta noite que o Senhor está, meu Pai, abençoando na autoridade do nome de Jesus. Senhor, sem a Tua presença, Pai, nada acontece. A Tua presença, Senhor, ela é essencial. Espírito Santo de Deus, fala ao nosso coração, trabalha nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, ó Deus, nesta noite, através da Tua palavra, do Teu poder. Usa os Teus servos, glorifica o Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos, ó Pai, e que o Senhor, nesta hora, venha neutralizar toda ação demoníaca, todo espírito perturbador, Managaçubi, Adecanta, Arabaxéia, Decanta, Aramanaia, em o nome de Jesus, que todo levante do adversário, toda seta, retaliação, investida do maligno, de Satanás, contra a vida do Teu povo, contra a nossa família, seja neutralizada, seja desfeita agora, em nome de Jesus, e o Teu nome seja glorificado, Senhor. Nas nossas vidas, na nossa família, cobre-nos com Teu sangue, nos guarda, Senhor. Meu Pai, seja conosco, ó Deus querido, acampa os Teus anjos ao nosso redor, ao redor da nossa casa, da nossa família. Abençoa, Senhor, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Oh, glórias, aleluias, eita glória. Nós vamos aguardar, porque daqui a pouquinho os nossos irmãos já vão estar entrando na live. Eita glória, a missionária Adriana já está conosco. Nós vamos colocar agora a serva do Senhor para estar já entrando conosco. Aleluias. Deus tem bênção para a nossa vida nessa noite. Deus tem uma palavra liberada do altar, glorificando a Deus. Mesmo na sua casa, aí no teu quarto, na tua sala, aonde você estiver, glorifique o nome do Senhor Jesus, porque o Senhor tem uma palavra da parte dele para o nosso coração. Já está conosco, oh glória, chegou o dia. Já está conosco nessa noite, missionária Adriana Toniolo e o vosso esposo, evangelista, irmão Paulo Toniolo. Boa noite, meus amados e queridos irmãos. Sejam bem-vindos nessa noite. Eu quero já deixar aí para os irmãos estar se apresentando, já está cumprimentando o povo que já está conosco. Tem um povo de Deus aí com sede de ouvir a palavra do Senhor. Boa noite, meus queridos. Sejam bem-vindos. Boa noite, a graça e a paz do Cordeiro de Deus. É uma alegria, uma satisfação estar com vocês nesse sábado à noite. Eita, que a paz de Jesus, que a paz de Jesus seja sobre a sua vida, missionária Janaína. Eu deixo aqui os meus cumprimentos para o pastor Alexandre. É uma grande honra estar participando dessa live. Nós queremos também deixar o abraço do nosso pastor, o Cleiton Nantes, né? Ele sempre pede para que deixemos a nossa lembrança, o nosso abraço, porque ele sabe, ele tem essa consciência de reino e sabe que todos nós não fazemos parte de uma denominação, nós fazemos parte do reino, do corpo de Cristo. Amém? Então, nós cumprimentamos os irmãos com a paz de Jesus Cristo. É muito bom estar aqui. Amém. É uma honra muito grande ter os irmãos aqui conosco nesta noite, ministrando a palavra do Senhor. Nós estivemos orando, intercedendo pela vida dos irmãos. Estivemos aí divulgando o trabalho, falando no nome do Senhor, aquilo que o Senhor já tem feito através da vida da missionária Adriana, através da vida do evangelista Paulo, o trabalho maravilhoso que o evangelista faz, né? Ali ele vai falar um pouco. Então, amados, nós já oramos, nós já demos uma palavra
Eu quero deixar os irmãos nessa noite, em conformidade que os irmãos vão entrando, os irmãos vão compartilhando, vão chamando mais gente, pessoas para estarem ouvindo a palavra do Senhor. Eu quero deixar já os irmãos na liberdade do Espírito Santo, missionária Adriana, evangelista Paulo, para que os irmãos falem aquilo que Deus colocou no coração dos irmãos. Eu gostaria também de ouvir um pouquinho do trabalho, do evangelista Paulo, ali como que se fala? Eles estão ali, fala um pouquinho, o evangelista. Ali eles recebem a palavra do Senhor, eles também, o Senhor trabalha com eles secularmente, são internos, é isso? É isso. Na verdade, missionária, queridos irmãos, eu faço um trabalho em 2 casas de recuperação, 2 comunidades terapêuticas diferentes, tá? Uma comunidade terapêutica, ela é um pouco mais reservada, por isso que eu não coloco muito na rede social, que ela fica em Santo André. É o Desafio Jovem de Santo André, e essa comunidade terapêutica, ela tem várias unidades dela ao redor de todo mundo, né? O pastor Walter Rogato, que ele não faz parte da denominação que eu congrego, ele não é da denominação que eu faço parte, porém, é um pastor querido e eu faço trabalho com ele lá em Santo André, né? Ele tem a congregação dele, ele tem a comunidade dele lá com os irmãos e eu faço parte apenas do corpo de funcionários da comunidade terapêutica. Lá no Desafio Jovem de Santo André, eu vou lá, ministro uma palavra e eu dou práticas esportivas, né? Eu também sou profissional de educação física, então eu ministro algumas aulas de atividade física, então tem esportes no geral, atividades dentro da academia, e todas essas atividades, né, que são esportes, atividades de academia, eu acabo falando isso para eles, né? Eu também considero como ferramentas de Deus. A principal ferramenta para a salvação, para a libertação, é a palavra de Deus. Eu sempre deixo isso muito claro. Porém, Deus usa ferramentas paralelas para salvar, para resgatar, e às vezes ferramentas paralelas para dar fôlego, para que aquela pessoa ela tenha o fôlego de vida suficiente para ouvir a palavra da salvação. A primeira casa que eu trabalho é o Desafio Jovem de Santo André, e eu estou lá há 8 anos. A outra comunidade terapêutica, eu estou há um pouco menos, né? Eu estou há 1 ano. Agora, em novembro, eu completo 1 ano. Só que essa comunidade terapêutica, eu também vou toda semana. E lá, o trabalho é o mesmo. Só que essa comunidade terapêutica que eu vou em Mauá, né? No município de Mauá, ela é uma comunidade terapêutica um pouco mais simples. Eu, particularmente, eu fico mais feliz por ela ser mais simples. Por quê? Porque dá mais espaço para a palavra de Deus. O culto tem mais liberdade, a palavra é um pouco mais extensa. Eu vejo que a maior parte dos irmãos que estão lá, inclusive tem pastores que estão fazendo tratamento, tem muitas pessoas, a maior parte dos internos são afastados. Então lá eu vou, ministro uma palavra um pouco mais extensa. E aí a gente trabalha também com a atividade física como ferramenta para o tratamento dos nossos irmãos. E ali tem todo um corpo de obreiros também que fazem parte desse trabalho. Então tem 3, 4 cultos durante o dia, e aí eles fazem outros trabalhos ali, né, dos cuidados com a comunidade terapêutica. É um sítio grande, é um sítio bonito. Então, basicamente, missionário e queridos irmãos, o meu trabalho nessas 2 comunidades terapêuticas é levar a palavra de Deus como alimento, como a semente de salvação, e também usar a atividade física como uma das ferramentas do Senhor para a libertação dos nossos irmãos. Então é isso. Glória! Qual que é o nome? A segunda é a comunidade terapêutica Caverna de Adulão. Até a casa tem o nome do crente. É forte. Lá é forte. Às vezes vejo os irmãozinhos lá querendo entrar no manto. É uma bênção. As 2 comunidades terapêuticas são uma bênção. Lá eles gostam muito da palavra. Amém. Deus tem feito coisas grandes, viu? Amém. Pode continuar. Vamos lá. Então é isso, missionária. As 2 comunidades terapêuticas, elas têm como base, né, a palavra de Deus. E esse é um dos motivos. Inclusive, a primeira comunidade terapêutica, ela tem uma ajuda parcial do governo.
Só que é um grande problema, né? Quando você tem uma ajuda parcial do governo, eles se sentem na liberdade de colocar ali algumas regras e tem aquela questão do Estado laico. Nós respeitamos todas as religiões na primeira comunidade terapêutica, porém, nós deixamos claro que a crença da casa de recuperação, a crença da comunidade terapêutica é a palavra de Deus. Então, nós temos visto Deus cancelando sentença de morte, nós temos visto Deus cancelando sentimentos de pessoas que querem se suicidar, nós temos visto pessoas que têm recebido confirmação, as comunidades terapêuticas, muitas das vezes, confirmação ou resposta de oração, resposta de orações de muitas esposas, resposta de orações de muitas mães, resposta de orações de muitos familiares que não tiveram essa oportunidade de ver aqueles internos indo na igreja, e Deus promove toda uma situação, e eles acabam ouvindo a palavra de Deus ali. Depois eles acabam relatando, né, que muitos deles não aceitaram nunca um convite, e aí Deus é tão maravilhoso, tão magnífico, que ele cria ali situações e dentro de uma comunidade terapêutica onde eles pensam que vão passar apenas por tratamento médico, científico, com a ciência desse mundo que tem sim a sua validade, tem sim a sua importância. Deus inspirou os médicos, os psicólogos, os fisioterapeutas, Deus inspirou sim toda a ciência humana, a boa ciência humana, é bom falar isso, a boa ciência humana foi o Senhor que inspirou. Porém, são ferramentas importantes, mas o que salva, o que liberta, nós sabemos que é a palavra de Deus. Então, o que o Senhor quer de nós, e eu creio que os irmãos que estão assistindo agora, e muitos irmãos que vão assistir essa gravação, porque eu tenho certeza que Deus ele vai usar essa gravação para lançar pessoas ao ministério, porque às vezes, você que está me assistindo, ou você que vai assistir depois, você pensa que você não é uma pessoa capaz, que você não tem uma boa fala, que você não tem uma eloquência no falar, quando, na realidade, o Senhor só te deu um talento importantíssimo, que é uma pecinha de uma engrenagem muito maior, porque nós somos cooperadores do corpo de Cristo. Então, talvez você seja uma irmã que tem uma habilidade para cozinhar, talvez você seja um irmão que tenha uma habilidade para fazer algum serviço e ensinar os homens de uma comunidade terapêutica, ou um trabalho de excelência que a minha esposa faz, que ela faz nas casas de repouso, que eu acho incrível, né? E a gente olha ali o trabalho, já ela vai falar um pouquinho do trabalho dela, que eu acho um trabalho mega difícil, né? Você lidando com aqueles cristãos da última hora, né? Como é que é o termo que você usa? É a última hora deles, eu sempre falo isso, é a última hora. É a última hora, né? Então, Deus chamou todas as pessoas para pregar o evangelho. Nem todas as pessoas são pastores, nem todas as pessoas serão pastores, nem todas as pessoas serão apóstolos, nem todas as pessoas terão o dom ministerial de alguém que é eloquente, mas todas as pessoas foram chamadas para dar o testemunho de Jesus Cristo. Se você é uma pessoa muito simples e já recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador, você já tem a trombeta nos seus lábios para anunciar que existe um que salva, que existe um que restaura. E uma coisa muito interessante que Deus coloca no meu coração agora, missionária, que é o seguinte: quando nós não ouvimos o ID ou não colocamos em prática o ID de Jesus, ele promove situações, porque o nosso chamado ele é parte de uma engrenagem, ou ele é uma pecinha dessa engrenagem que é muito maior. Você vai olhar lá em Atos dos Apóstolos, os discípulos recebendo a incumbência, né? O ID do Senhor. Olha, Atos dos Apóstolos. Eu vou pedir para os amados já abrirem. A minha esposa ia falar primeiro, mas já que eu estou embalado aqui, depois ela glória a Deus. Vai lá comigo. Deus já está usando Deus só está usando a palavra para falar com muitos que já estão conosco. Nessa noite também, evangelista, me perdoa a interrupção, mas depois o senhor mais a missionária estão na liberdade, porque Deus já está falando ao meu coração e ao coração de algumas pessoas que estão conosco aqui na live, que entrou e está precisando ouvir essa palavra. Mas temos conosco também uma pessoa especial nessa noite, nessa live. É o Guilherme. Boa noite, Guilherme. A paz do Senhor Jesus. Eita, essa pessoa é uma pessoa muito especial.
Seja bem-vindo, meu filho. Seja abençoado pelo Senhor a cada dia mais, viu? Em nome de Jesus. É uma honra tê-lo conosco, viu? Em nome de Jesus. Né, missionária Adriana? O coração dispare. Amém. Pode ficar à vontade, irmãos. Amém, maravilha. Que a paz de Jesus seja sobre a sua vida, Guilherme, um grande homem de Deus. Apenas 17 anos, mas já é um gigante, viu, missionária? Deus já está fazendo e vai fazer muito mais. Uma grande admiração por esse jovem pregador, por esse jovem evangelista. Vamos lá, queridos. Falando em evangelista, em aquele que é testemunha, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, o versículo 8. Esse é um texto muito conhecido, mas nós precisamos ter a plena consciência de que se você não ouvir o chamado do Senhor, Ele vai promover situações para que você cumpra o ID de Jesus. Eu vou repetir, não importa se você é uma manicure, não importa se você é uma dona de casa, não importa se você é uma mulher que presta serviço, quem não lembra daquela jovem empregada que era escrava, a escrava de Naamã? Ela estava ali diante de sua senhora, e ela, diante de sua senhora, o que ela disse? Olha, se o meu senhor Naamã, que era leproso, se ele soubesse que existe um profeta em Israel, ele seria curado de sua lepra. Queridos, uma mulher simples, que limpava a casa, a Bíblia não mostra, não fala o nome dela. Talvez as pessoas que te conhecem olhem para você como uma pessoa simples. Somente Naamã, o chefe dela, que era o conhecido, o maior comandante militar daquela época, um homem que liderou uma das maiores conquistas, a Síria, na época de Naamã, na época em que o Reino do Norte cai, a Síria era uma das potências mundiais mais importantes daquela época. Né? Na época do Israel dividido, na época da divisão das 12 tribos, e uma menina, uma simples menina, ela cumpriu o ID, e detalhe, eles não tinham a revelação de Jesus Cristo. O Espírito do Senhor, ele não era de habitação. O Espírito do Senhor era apenas de visitação. E ela teve a ousadia, não tem nem o nome mencionado, mas ela foi uma grande voz de Deus para dizer, tem profeta em Israel, tem profeta do Senhor em Israel. No final da história, aquele homem que era leproso, ele foi direcionado pelo profeta a passar por um processo, vocês conhecem muito bem a história, ele dá os 7 mergulhos, a pele dele fica branquinha, limpinha, como a pele de um bebê. E ali nós vemos um homem não apenas limpo de sua lepra, mas a voz profética de uma menina simples, que o nome dela nem é mencionado. Essa menina simples, provavelmente uma serviçal, que não era ali, provavelmente não era valorizada pela maior parte dos assírios, ao qual ela estava sendo dominada, sendo controlada ali. Ela foi boca profética e o senhor dela, o homem militar mais importante da época, a Síria, a nação mais importante da época, recebeu a cura e ele foi salvo, queridos. Ele recebe dizendo, o senhor do profeta será o meu senhor. E ele fala ali com o profeta que o Senhor me perdoe quando eu tiver que me ajoelhar diante do meu Senhor para ter que fazer adoração a outros deuses. Ele se converte de fato e de verdade. E quem foi a ferramenta? Uma mulher simples, dona de casa, que estava ali como ferramenta de evangelismo, provavelmente uma vassoura ou algum material de limpeza ou algum material. Eu consigo até imaginar, missionária, aquela menina com a sua vassoura na mão, eu meio abrasileirando essa história, ela varrendo e olhando para um lado, para o outro. Olha, minha senhora, se Naamã tivesse aqui, se o meu Senhor tivesse aqui e soubesse que existe profeta, consegue perceber que a sua ferramenta de evangelismo pode ser a vassoura que você usa, pode ser o espanador que você usa. Você consegue notar e perceber que talvez você seja um frentista de um posto de gasolina e você entoando louvores, apenas falando, cantando louvores enquanto você abastece o carro de seu cliente, você pode ser voz profética, porque há poder na palavra daquele que tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador, aquele que tem vida de oração. Não importa se você tem eloquência ou não, o que importa é aceitar, atender o ID de Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, um texto muito conhecido que diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo,
E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Como eu falei, é um texto super conhecido, nós sabemos o que acontece após essa menção aqui. O Senhor, ele comissiona os primeiros discípulos, dizendo, olha, vocês vão começar a pregação da palavra aqui, depois vocês vão para as regiões ao redor de Israel e depois até os confins da terra. Essa é uma mensagem que me empolga muito, por quê? Porque hoje nós estamos vivendo a pregação da palavra nos confins da terra. Nessa época, o Brasil era apenas ilhas, não tinha sido descoberto ainda, mas já tinha sido falado de mim e de você. Nós fomos salvos porque lá atrás o Senhor falou, vai pregar a palavra até os confins da terra. Agora, presta atenção. Jerusalém representa hoje para nós o nosso lugar de culto. E você tem o seu lugar de culto, você tem a igreja que você frequenta, você tem aqui este projeto maravilhoso, que é este projeto conduzido pela missionária Janaína, conduzido pelo pastor Alexandre. É a sua Jerusalém. Só que Deus está te comissionando para começar a pregar a palavra ao redor do seu Jerusalém. Aleluia. Você não pode apenas guardar este testemunho, essa salvação para você. E nós vemos em Atos, agora pula lá comigo em Atos capítulo 8, também é um texto muito conhecido, Atos capítulo 8. Olha só o que diz o versículo 3. Atos capítulo 8, não vamos ler a partir do versículo 1. Atos 8, versículo 1 diz assim. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Olha só, presta atenção. Por causa de Atos capítulo 1, no versículo 8, eles passaram, e nós temos o registro, não teve ministração da palavra nas regiões ao redor de Jerusalém, porque eles não saíam de Jerusalém. A ordem era... pregue a palavra em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Nós vamos passar Atos dos Apóstolos capítulo 2, Atos dos Apóstolos capítulo 3, Atos dos Apóstolos capítulo 4, e os discípulos permanecem em Jerusalém. Peraí, a ordem era Samaria, Judéia e aos confins da terra. Atos dos Apóstolos capítulo 6, Atos dos Apóstolos capítulo 7, o longo discurso do grande diácono Estevão. E eles permaneceram em Jerusalém, e o Senhor tinha comissionado, vá para os confins da terra. E isso não aconteceu. E quando você não cumpre o ID de Jesus, ele vai promover situações e vai dispersar você, vai empurrar você para aquilo ao qual ele te chamou. Nós lemos aqui um versículo em Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, no versículo 1, que é o quê? Justamente os discípulos sofrendo perseguições, sofrendo afrontas, por quê? Porque o interesse de Deus é que essa palavra fosse espalhada até os confins da terra. Então, se Deus te chamou, te comissionou para algo, ele usa essa mensagem, usa esse vídeo de hoje para dizer, não retenha o que você recebeu. Não dê desculpa que você é uma pessoa simples. Não retenha aquilo, o tesouro precioso que está dentro desse vaso que é de barro. O vaso é de barro, é falho, sente dor de cabeça, sente vontade de desistir, olha para o companheiro e vê dificuldade no companheiro, não sabe se faz a obra missionária, não sabe se faz a obra missionária ou se cuida da casa, não sabe se cuida do marido ou se faz a obra, se sente sobrecarregado por causa das situações e o Senhor fala para você hoje, ei, vá pregar o meu evangelho, porque as coisas ao redor da sua vida, elas são importantíssimas, mas são passageiras. O evangelho é um evangelho eterno. Missionária, essa é uma parte que me empolga bem. E eu prometo que eu finalizo aqui com esta palavrinha que está no próprio versículo 1 de Atos dos Apóstolos, no capítulo 8. Está dizendo o quê? Foram dispersos pelas regiões de Judéia e Samaria. Ou seja, se você não se lançar para aquilo que o Senhor te chamou, fique tranquilo. Ele vai te dar um empurrãozinho e às vezes os ventos da nossa vida não são ventos para nos derrubar. Os ventos da nossa vida são para nos empurrar para o propósito que ele tem para as nossas vidas. Então, meus queridos e minhas irmãs que estão me ouvindo, que vão ouvir essa mensagem, saiba que muitos ventos são ventos para aqueles que não cumpriram o ID do Senhor, que não estão atendendo o chamado. Deus não chamou ninguém para ficar caladinho.
Se você for uma pessoa muito simples, não se sente capacitado, não se sente com as ferramentas corretas, saiba que o Senhor está te dizendo. As ferramentas já estão nas tuas mãos. A única coisa que o Senhor vai fazer é Ele vai preparar essa ferramenta como uma faca, como uma espada de dois gumes, que é a palavra de Deus, vai afiando ali, e aquele espanador, aquela vassoura, que para você parece uma vassoura, um espanador gasto, para o Senhor é uma flecha poderosa que vai alcançar os corações daqueles que estão ao seu redor. Eu finalizo tudo, missionária, que se deixar, a gente faz uma vigília só comigo falando, e eu acho muito importante a minha esposa, que é uma das mulheres mais admiráveis, eu falo isso para ela. É uma das mulheres, além de ser a mulher mais bonita de todo mundo, ela é uma das mulheres mais... Cada um defende o seu, né? O pastor Alexandre defende o seu, e cada um defende o seu. Eu estou defendendo o meu, e glória a Deus, louvado seja o Senhor. Não é verdade? A minha esposa, ela tem riquezas, preciosidades, e eu tenho aprendido muito com ela, e na obra e nas coisas que Deus tem feito através da vida dela. Então, deixa essa segunda parte aqui, porque ela tem muitas coisas a acrescentar. Louvado seja Deus. Amém, glória a Deus, palavra santa, palavra de Deus, palavra revelada do céu. Tem pessoas que estão conosco nessa noite, ouvindo essa mensagem, se acha tão pequenininho, inferior, mas olha aí Jesus falando que você tem um grande valor e Ele quer usar a tua vida para levar a palavra de Deus, a mensagem da cruz, não importa o local, né, a circunstância onde está, Deus é fiel, Deus é maravilhoso. Ele está falando, missionária Adriana, ela é linda por dentro e linda por fora, ela é vaso escolhido. Glória a Deus, eu sou homem de oração, missionária. Ai, gente, Dada a liberdade missionária, seja bem-vinda, minha querida, a paz. Para nós é sempre uma honra falar com a missionária, ouvir a missionária, aquilo que Deus tem feito, porque nós estamos acompanhando vocês. Amém. Eu vou ali, eu entro aqui, eu vou ali, vou aqui, vou ali. Eu estou vendo como Deus está soprando o nome de vocês, como Deus está levando vocês para cá e para lá, para cá e para lá. Então, o nome do Senhor está sendo glorificado. Por isso que nós colocamos os irmãos para trazer a mensagem. Os irmãos têm a liberdade, porque os irmãos são ferramentas, instrumentos do Senhor, para glorificar o nome dele, pregando a palavra e alcançando almas para o reino. Boa noite, minha querida, seja bem-vinda. Fique à vontade na liberdade do Espírito. Amém, boa noite, a graça e a paz do Cordeiro de Deus. E é uma alegria estar com vocês, né? E a alegria maior ainda é ver meu filhote aí. Glória a Deus. Eu amo você, viu? Bom, eu vou falar um pouquinho do trabalho que o Senhor tem me confiado. E esse trabalho, na verdade, que primeiro nasce no coração de Deus para depois nascer no nosso, né? E eu acho que eu contei num momento diferente sobre a questão que eu tive uma sequência de AVCs, né? E isso eu tinha 31 anos. E quando eu tive os AVCs, eu estava afastado dos caminhos do Senhor, mas ali eu fiz um voto com o Senhor, no hospital. Eu falei, se o Senhor me fizer sobreviver. Eu não tinha expectativa nenhuma de sobrevivência, né? Uma pessoa com 2 AVC, um AVC hemorrágico na cabeça, que me fez perder 25% do cérebro do lado direito, um AVC isquêmico que paralisou todo o meu corpo, uma trombose na perna esquerda, a minha perna até hoje ela tem aquela sensação de dormente ali inteirinha, embolia pulmonar, e no dia que eu tive embolia pulmonar, que o trombo subiu para o pulmão, eu tive um princípio de infarto. Então, tudo junto. Então, não tinha expectativa nenhuma, né? Os médicos disseram que se eu sobrevivesse, eu iria vegetar. Mas ali no hospital, eu falei, se o Senhor me fizer sair daqui viva, eu vou trabalhar com asilos. Eu vou evangelizar os idosos. Bem, primeira coisa que eu falo para vocês, não façam voto se não for para cumprir. Porque aquilo que você esquece... olha, se o Senhor me livrar dessa, eu vou fazer isso. E aí Deus te livra, você esquece, mas o Senhor não esquece. Depois daquele voto, eu fui demorar 10 anos para cumprir ele. Meu Deus.
né? Então, e como é que eu comecei a cumprir ele? Bom, o Salmo 68, depois vocês abrem aí, mas é um salmo que eu já tenho de cor esses versículos. O Salmo 68, versículos 5 e 6, diz o seguinte: Pai de órfão e juiz de viúvas, é Deus em sua santa morada. Ele faz com que os solitários vivam em família. E ele traz prosperidade para esses solitários, mas os rebeldes habitarão em terra seca. Então, alguns anos atrás, na verdade, um pouco antes de eu conhecer o Paulo, coisa de uns 10 dias antes de eu conhecer ele, eu estava na vila, um bairro perto aqui, eu tinha um médico num bairro perto. E aí o que aconteceu? Quando eu saí do médico, e a minha avó materna morava naquele bairro. E a minha avó materna, ela sempre foi uma pessoa muito ruim, maldosa, sabe aquela pessoa invejosa, falava maledicente, ela falava mal de todo mundo, e ela odiava todo mundo, não sei o quê. Minha avó teve uma vida muito amarga, ela não criou a minha mãe foi criada assim, em orfanato, em família, de lá para cá. A minha avó, ela tinha uma vida assim, doida, né? Vida louca, né? Como diriam aí, vida louca. Só que, assim, foi passando o tempo com a velhice e tal, sempre sozinha, ela foi ficando cada vez pior. E a única pessoa que minha avó gostava era eu. A única pessoa, né? Nem da minha mãe você via que ela tinha carinho pela minha mãe, né? Só que, em vez disso me alegrar, me incomodava, porque como ela amava só mim, ela rejeitava meus irmãos. Eu tenho mais 2 irmãos. Eu tenho uma irmã mais nova e um irmão mais velho. Então, ela rejeitava a filha dela, ela rejeitava meus irmãos, ela só gostava de mim. Ok. E aí, eu tô saindo do médico e o senhor fala para mim assim: vai na casa da sua avó, porque essa salvação vai ter que entrar lá hoje. E eu não queria ir. Eu não queria ir, fazia anos que eu não ia na casa dela, só ela que ia na nossa casa, sabe? E eu não ia na dela. E ali, eu pedi 3 sinais pro Senhor, juntos. O Senhor me deu os 3 sinais. No mesmo minuto que eu pedi. Sabe aquela coisa que você nem termina de raciocinar, de pensar, e o Senhor faz. Aí eu falei, ok, Senhor, vou até lá. Eu fui até a casa dela e conversa vai, conversa vem, ela ficou muito feliz de me ver e tal. Só que assim, ela já estava vendo demônios. Então ela via gente sentada no sofá, ela via gente de pé na porta, não tinha ninguém. Mas ela já via. Esse tá sentado aqui, sabe? Minha avó não tinha Alzheimer, não tinha nada disso. Não tinha nada disso. Então era espiritual mesmo, ela via demônio. Bom, e aí eu comecei a falar ali para ela do Evangelho da Cruz, do plano de salvação. E a minha avó era uma pessoa que você não poderia ler a Bíblia perto dela, que ela saía de perto, ela blasfemava, enfim, ela não gostava. Bom, eu comecei a falar para ela e, vó, deixa eu orar por você. Eu pedi a primeira vez, não quero oração. Vó, deixa eu orar por você, pedi a segunda vez, não quero oração. Na terceira vez, eu me ajoelhei nos pés dela. Eu comecei a contar para ela a parábola dos trabalhadores da vinha. Meu Deus, é forte, Jesus. E aí eu comecei a falar para ela, olha, teve um grupo que trabalhou o dia todo, que trabalhou meio período, que chegou no final, quase para acabar o horário de trabalho. Porém, esses receberam salário igual, não sei o que, né? Contei toda a parábola e aí eu finalizei assim. Eu falei, olha, vó. Aí eu comecei a chorar. Eu falei, eu vou para um lugar que eu não quero correr o risco de quando eu chegar nesse lugar a senhora não estar lá. Ali, o Espírito Santo presente, ela começou a chorar também e me pediu oração. Glória a Deus. E aí eu orei e ela fez a oração de confissão. Eita, Jesus. Fez oração de confissão, assim, foi muito forte. E
Passou 2 semanas, mais ou menos, 3 dias depois que eu tinha conhecido o Paulo, minha avó veio falecer. Então, por isso que eu costumo falar, é a última hora. Ali, eu entendi em que situação exatamente que o Senhor estava me chamando, né? E aí eu fui cumprir o voto que eu fiz no hospital, quando eu tinha 31 anos. E comecei a trabalhar com os asilos. Hoje eu tenho 6 asilos que eu trabalho. Eu frequento esses asilos a cada 15 dias. Amém. Eu tenho uma equipe de 75 pessoas. Quando eu fazia os asilos, tinha vez que nós estávamos em 3 e 4 para ir visitar. E assim, 3, 4 pessoas e nós íamos em 4, 5 asilos no mesmo dia. Ficava o dia todo fazendo visita. Não tinha equipe. E eu tinha um líder, uma pessoa maravilhosa, o presbítero Claudinei, que o Senhor levou ele para o interior, mas é uma pessoa que a gente ama muito. Moisés. É um Moisés, sabe? Moisés, o homem mais moço da terra, o presbítero Claudinei é o segundo. E nós íamos em 3, 4 pessoas para os asilos. E quando chegou a pandemia, foi a época mais difícil, né? Porque a gente não podia entrar. Muitos dos idosos que nós conhecíamos partiram de Covid, muitos morreram de Covid, né? O que a gente fez? Por uma direção mesmo do nosso pastor, nós começamos a ir na porta dos asilos, sem entrar. A gente montou uma equipe que não era a equipe que visitava comigo. Eram outras pessoas da igreja, o pessoal de louvor, o pessoal que cuidava de jovens. Se juntou todo mundo, nós íamos para a porta dos asilos cantar. Então a gente cantava lá na porta. Não entravam. Muitas vezes os idosos não colocavam nem assim sentado no quintal, mas a gente cantava louvor. Porque a gente queria estar fazendo esse trabalho, né? Porque é a última hora. Tá aqui hoje, amanhã você tá mais. Nesses anos todos, teve muitas idosas, homens e mulheres, que eu tive muito carinho, peguei muita afinidade, falei de Jesus para eles e já partiram. Uma das últimas experiências que nós tivemos, como eu disse, hoje, o Espírito Santo foi acrescentando. Então, aquelas 4 pessoas que visitavam, hoje nós estamos em 75 pessoas. Glória a Jesus. Essas 75 pessoas, eu tenho uma equipe maravilhosa, maravilhosa. Essas 75 pessoas, eu divido em equipes. Então, eu mando para um asilo, eu mando uma equipe, para outro asilo, eu mando outra. A gente vai montando equipes. Eu ponho todo mundo para pregar, eu ponho todo mundo para orar. Então, nós tivemos uma das experiências nos asilos que foi muito marcante. Tinha uma senhora, Dona Marisa. E essa mulher, assim, muito amargurada, uma mulher lúcida, não tinha demência, não tinha Alzheimer, não tinha nada. E ela estava numa situação assim, o marido traía ela e morreu de Covid. O filho, ela tinha um filho com problema de álcool, junto, na mesma data do marido, faleceu um filho. E esse outro filho, era uma mulher de muitas posses. Esse outro filho jogou ela no asilo. E começou a vender as posses dela. Vendeu o apartamento dela, começou a vender as coisas dela. Então, nós pegamos essa mulher num estado muito amargurado, né? E aí, teve um dia específico, e quando termina, a gente sempre assim, a gente canta louvores, a gente ministra a palavra. Quando termina de ministrar, eu falo pro pessoal, gente, vamos orando um por um, porque eles querem conversar. O Alzheimer não deixa você lembrar das coisas recentes, mas ele mantém a memória longa, né? Então, eles lembram da infância, eles lembram da adolescência, eles lembram de coisas muito longas e eles querem falar. E essa mulher, eu fui lá orar por ela, como disse, ela é extremamente lúcida. E aí, eu acho que foi um dia que eu ministrei sobre perdão, alguma coisa assim. Porque não tem como você abrir o teu coração para Jesus sem liberar perdão. Né? Na verdade, você corre o risco de ir para o inferno se tiver o teu coração em água. Imagina! Imagina você
trabalhou para Jesus, estava ali na obra, estava fazendo as coisas para o Senhor, estava cumprindo o ID, mas chegar lá nos portões celestiais, o Senhor falar, você não entra aqui. Meu Deus. Do ódio do marido que te traiu. Tá entendendo? E aí essa mulher começou a chorar e falou assim, eu tenho muito ódio no coração, eu tenho muita raiva, me ajuda. Nós oramos e essa mulher chorou muito, eu chorei muito, a intercessora que estava junto chorou muito. E ali ela lavou a alma e ela liberou perdão ao marido que já tinha falecido, ao filho, ao outro filho que tinha jogado lá dentro. Glória a Deus. Ela aceitou Jesus ali. Uma semana depois ela faleceu. Meu Deus. Uma mulher forte, não tinha doença degenerativa. Ela veio falecer. Até hoje a gente fica assim, como a dona Marisa faleceu? Então, assim, é a última hora. Aleluia. Isso até interessante, né? Porque eu acredito muito na cristocidência, né? Jesus não faz nada por acaso. E eu fiz um dos vídeos que eu faço, aqueles videozinhos que eu envio, e eu fiz um vídeo hoje de manhã falando de Ezequiel, né? E Ezequiel vai falar que ele estava ali juntos com os exilados à beira do rio Quebar. E ali, imagina aquele homem desgostoso da vida, agora está sendo levado como escravo, mas ele está à beira ali do rio. Só que na beira do rio, junto com um monte de exilados, junto com pessoas assim cabisbaixas, tristes, a Bíblia fala que os céus se abriram. E ele Aleluia. Funções de Deus. E o vídeo que eu fiz hoje, eu tirei de uma inspiração de um livro de A.W. Tozer. E ele fala o seguinte nesse livro, que às vezes o Senhor nos leva à beira do rio Quebar, naquela situação mais difícil, mais assim, de indignidade, sabe? Você se sente indigno com tudo, triste, frustrado. Ele te leva nessa situação. Só que é uma situação que não adianta ninguém chegar em você e falar, olha, fica tranquilo, vai ficar tudo bem. Não, não vai ficar tudo bem. E Jesus não quer que fique tudo bem, porque se ficar tudo bem, você não se abre para ele. Então, às vezes, ele tem que te levar na beira do rio Quebar para as coisas ficarem, sabe, pressão mesmo, para que ele entre. Meu Deus. Sabe? Eu vi situações assim, de mães, né? Que ora para o filho ser salvo, um filho problemático, e ora para o filho ser salvo, e ora para ser salvo. Quando esse filho entra num estreito, e esse estreito provavelmente é o rio Quebar dele, a mãe vai lá e ajuda. Meu Deus. Não é para ajudar. Tem horas que é para ajudar, tem horas que não é para ajudar. Tem horas que você tem que deixar na beira do rio Quebar para o Senhor entrar. Tem gente que se não ficar no fundo do poço, não vai olhar para o alto. Meu Deus. A gente, sabe, a pessoa, vou ajudar. Não tem hora, por isso que nós temos que ter vida de oração. É só o discernimento que o Espírito Santo dá, que o Espírito Santo vai falar. Põe a mão, não põe a mão. Ajuda, não ajuda. Nós temos mania de pensar que tudo de ruim que acontece, olha, Satanás se levantou. Pode ser que não seja Satanás. Porque quando a gente vai para o livro de Jó, será que era Satanás? Porque você vê no livro de Jó, Deus e Satanás agindo juntos. É verdade, Jesus. Agindo juntos. Nem tudo é Satanás, tem coisa que é a mão de Deus. É verdade. Eu vejo isso comigo e com ele. O Paulo, ele foi quebrantado na igreja, se entregou para Jesus com louvor. Glória a Jesus. Ele entrou na igreja e ele ouviu um louvor e aquilo quebrantou ele. E ali ele se entregou para Jesus. Foi com louvor. Eu precisei chegar no mais profundo fundo de poço. Eu precisei passar por 3 tentativas de suicídio. Eu precisei ter uma depressão horrorosa. Eu precisei estar quase morta.
Meu Eu Deus. precisei perder meu filho, porque antes do Guilherme, eu fiquei grávida de gêmeos, morreram os dois. O Guilherme é o filho que Jesus me deu para criar. Mas até Glória isso a eu Deus. precisei ficar sem o Guilherme, porque o Guilherme voltou a morar com a mãe dele e foi a mão de Deus. Jesus colocou o Guilherme para eu criar e o Senhor tem uma agenda e a agenda dele não é a nossa. Jesus deixou eu criando o Guilherme no mesmo período que meus filhos morreram. Depois Jesus tirou o Guilherme de mim e levou ele para a mãe dele, onde ele está até hoje, né? Para a mãe biológica dele. Ele mora com ela hoje. Ele chama as duas de mãe. Só que foi o meu rio quebar. Meu Deus. Eu não conheci o Paulo, eu já fui casada, né? Eu fui casada há 15 anos. Então eu precisei perder um casamento, perder filhos biológicos, perder o filho do coração, perder a saúde, quase morrer com os AVCs, perder a alegria, porque eu tive 3 tentativas de suicídio com depressão. Meu Deus. Eu precisei passar nessa situação toda, mas essa situação foi meu rio quebar. O rio quebar dele foi um dia de tristeza que ele estava na igreja e o Espírito Santo ali se revelou a ele. Então, esse foi o rio quebar dele. Ele teve visões de Deus ali, no culto. Eu tive visões de Deus no fundo do poço. E cada pessoa vai ter o teu rio quebar de uma maneira diferente. Então, esses dias mesmos eu peguei um ônibus e tinha um rapaz alcoolizado no ônibus, mas assim, causando dentro do ônibus. Ele já subiu no ônibus com lata de cerveja, ele estava causando. Eu indignada. Eu falei, gente, o que esse bêbado tá fazendo aqui no ônibus? Por que esse motorista deixa esse bêbado entrar? Indignada. Eu querendo descer no ônibus, eu falei, esse bêbado, sabe? E aí eu falei, Jesus, o Senhor tem um ministério para cada um. Eu não ia saber lidar com adictos. Esse daqui, ele se transforma. Os olhos dele brilham quando ele está no meio dos meninos. Eita glória. Esse daqui falou para mim outro dia que casa de repouso tem um cheiro muito forte, né? A maioria usa fralda, tem um cheiro muito forte. Eu sou uma pessoa, olha isso, que eu sou perfumista, né? Então meu nariz é muito aguçado. Eu sou perfumista há mais de 20 anos. Então eu tenho nariz muito aguçado. Então, por exemplo, andando na rua, na serra, o cheiro me incomoda. De asilo. Eu abraço e beijo todos os meus velhinhos. E não me incomoda. Eu abraço, eu beijo e eu chamo de minhas meninas e meus meninos. Quando é chamado Deus da graça. Tá entendendo? Então, assim, o Senhor tem algo para cada um. E, assim, uma coisa muito interessante esse versículo que ele leu, porque quando vai falar, né? Olha, seja minha testemunha em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra, e nós, os brasileiros, somos os confins da terra, vai falar que é ao mesmo tempo. Então, uma igreja que manda a Adriana para o asilo, que manda o Paulo para a casa de recuperação, a nossa igreja mesmo, nós temos missionários lá na África, tá entendendo? Nós trabalhamos com outro missionário também, que ele tem trabalhos no Uzbequistão, ele tem no Haiti, né? Ele acabou de voltar do Nepal. Então, é ao mesmo tempo, concomitantemente. Ao mesmo tempo. Então, a igreja que não faz missão não pode ser considerada igreja. Igreja precisa fazer missão. Eu não sei, vocês que estão assistindo, eu não sei a tua missão. O meu filho tem evangelizado meninos que estudam com ele, que muitos batem no peito falando, eu sou ateu. E está indo para a igreja com o Guilherme. Glória a Jesus. O Guilherme tem evangelizado meninos que falam, eu sou ateu. E vão para a igreja com ele. Então, nós não sabemos qual que é a nossa esfera de atuação. Mas o Senhor tem uma esfera de atuação com cada um. E tem gente que não vai sair. Eu sou uma pessoa que eu prego no mercado, eu prego em fila de banco, aonde tiver no ponto de ônibus, a pessoa sentou do meu lado do ônibus, eu já começo a puxar assunto, sabe? Eu falei, nossa, tá calor, né? Jesus voltando. Sabe? Você começa
a puxar assunto. Eu sempre fui assim. Agora, vai ter uma senhorinha que tá lá na igreja, que ela não sai pregando em lugar nenhum. Uma senhorinha. Mas começou o culto, as pessoas vão entrando, ela recebe, abraça e beija todo mundo. De repente, o chamado dela é aquele ali. É só receber. É só dar um abraço, é só dar um beijo, é só dar umas boas-vindas. Então, o Senhor tem uma esfera de atuação para cada um. Irmãos, fez um voto, cumpra. Não arruma desculpa. Quem quer dá um jeito. Quem não quer, arruma desculpa. Eu arrumei 10 anos de desculpa para ir nos asilos. Quantos idosos morreram? Que provavelmente o Senhor já tinha a palavra na minha boca para anunciar a salvação. E eu não fui. Você está entendendo? Eu vou ter que dar conta disso. Eu vou ter que dar conta disso. Porque eu fiz um voto e eu fiquei 10 anos sem cumprir. Tudo que nós fizemos, nós vamos dar conta disso. É verdade. 4 minutos. É um cronômetro. Então eu quero deixar isso para vocês, que essa live venha despertá-los. Porque quem é salvo quer salvar. Quem é salvo quer anunciar que Cristo vive e reina para sempre e ele veio para nos resgatar. Então eu quero que vocês se sintam incomodados com isso. Tem gente morrendo por aí. Tem gente morrendo. E nós precisamos, o Senhor vai cobrar da gente depois. É verdade, uma palavra muito forte, um testemunho impactante para as nossas vidas. A igreja do século XXI, infelizmente, não são todas, né? Assim como nós, o Senhor tem os remanescentes dele na terra, sim, que ainda ouvem, que ainda obedecem e que vão, né? Porque fazer missões, às vezes as pessoas falam muito, eu quero ir para fora do Brasil, eu quero pregar, eu coloquei na oração país tal, país tal, país tal. Mas fazer missões não significa só ir atravessar o continente, ir a outros países, fazer missões, talvez dentro da sua casa. Existe alguém que ainda não entregou a sua vida a Cristo. Talvez no meio da sua vizinhança, na sua faculdade, na escola, no seu trabalho, tem pessoas que estão esperando. E se você está ali, é porque Deus o colocou, é porque Deus quer usar para alcançar almas para o reino do Senhor, falar do amor, falar daquilo que Ele já fez na sua vida, está fazendo na tua vida e através da sua vida, né? E muitos pensam assim, não, eu tenho que fazer missões, eu tenho que ser um missionário fora, não. Exato. Pessoas próximas a você, no seu dia a dia, do seu cotidiano, está esperando um aperto de mão, um abraço, uma palavra positiva que vem da tua boca, porque Deus, Ele é estrategista. Eu costumo ministrar lá na minha igreja, Ele é estrategista. Ele sabe como preparar o cenário para que Ele chegue através da tua vida e te use para alcançar aquela vida que está ali precisando. Talvez um sorriso seu vai fazer a diferença na vida daquela pessoa. Porque a essência que é a presença do Senhor, ela não precisa fazer nada estrondoso, miraculoso, para poder atingir o alvo, o coração daquela vida. Um simples gesto, uma simples palavra, bom dia, Jesus te abençoa. Eu tenho vivido isso, evangelista Paulo. Porque eu sou uma pessoa que eu trabalho com vassoura. Olha aí. Olha aí. Eu trabalho com roubo. Jesus você estava falando. Por isso que eu falo, o Senhor sabe, Ele sabe com quem Ele pode contar. E Ele contou com vocês hoje. Ele preparou essa live hoje. Porque tem pessoas que estão ouvindo e essa live ela vai longe. Tem pessoas que vão ouvir. Então eu preciso contar essa palavra que o Senhor colocou, que talvez você está ali com o espanador. Eu sou diarista. Olha então, só. Eu trabalho com rodo, eu trabalho com vassoura. Mas, para a glória do Senhor, ali aonde eu trabalho, evangelista,
pessoas já foram alcançadas pelo reino, pela palavra de Deus, pessoas já viveram milagres através da oração que os servos do Senhor faz buscando a Deus. O nome do Senhor tem sido glorificado. Então, assim, eu não me envergonho de falar que eu sou diarista, que eu trabalho nas casas, mas eu glorifico e louvo a Deus, porque quando eu estou ali trabalhando, eu estou louvando e adorando o nome do Senhor. E quando eu saio e termino o meu trabalho e vou para casa, às vezes eu paro, a vizinhança me cumprimenta, todos ali gostam de mim. Eles saem para fora para vir perguntar como é que eu estou. E olha, eles falam, você é diferente, você tem uma luz diferente, o seu sorriso, o seu aperto de mão, a sua alegria contagia a gente quer estar próximo, a gente quer estar perto. É a essência, é a presença, porque Deus quer contar comigo e contar com você. Mas para isso, nós temos que nos disponibilizar, ter tempo, porque Deus, Ele trabalha com o tempo, e dentro do tempo, Ele vai causar situações, permitir situações para você abrir a sua boca e falar. Que trabalho lindo que vocês têm feito para o reino de Deus. O efeito na vida das pessoas, no mundo espiritual, tem sido grande. E por isso que muitas das vezes, missionária, nós recebemos setas, retaliações que sobrevêm sobre a nossa vida para tentar paralisar o chamado, o ministério, para tentar entristecer. Mas ninguém para, ninguém desfaz a quem Deus escolheu. Porque Deus sabe que Ele pode contar com você, pode contar com o esposo, pode contar comigo, pode contar com você que está nos vendo e nos ouvindo nessa noite. Essa mensagem, esse testemunho para a tua vida, você que nos ouve, você que nos acompanha, você que faz parte do projeto Colheita de Frutos, você que vai ouvir, é forte o ministério, o chamado que Deus tem feito e realizado na vida missionária Adriana, o testemunho que ela trouxe para nós. Ela precisou passar, porque ela fez um voto com Deus. Porque ela aceitou, ela permitiu-se dizer ao Senhor, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Assim como o evangelista Paulo, ele tem ministrado nas comunidades, há vidas que estão ali passando por um tratamento, uma limpeza, né? Mas a palavra de Deus, ela vem limpando, ela vem limpando, ela vem limpando de dentro para fora, ela vem fazendo uma transformação. E para a glória e honra do nome do Senhor, eu louvo a Deus pela vida dos irmãos que estão conosco, por ter aceitado o nosso convite, por estar falando, ministrando a palavra do Senhor, contando testemunho forte, impactante. É tempo da igreja se levantar, ela tem que reagir, ela tem que buscar a reviver os tempos primórdios de lá de trás. Porque quando a igreja é uma igreja de oração, é uma igreja forte. Porque quando a igreja é uma igreja de oração e ela se santifica, nada rompe, nada quebra, entendeu? Então, assim, precisamos resgatar novamente, né? Esse conceito, esses princípios da palavra do Senhor, trazer para os dias atuais de hoje, onde a modernidade, a tecnologia está aí, eu ainda não consigo acompanhar. É meu filho que me ajuda, porque eu aprendi com Jesus e com a palavra, então ainda não estou nesse período, mas eu louvo a Deus, porque mesmo não estando nesse período, nós estamos encaixados, né, dentro do propósito que o Senhor tem para a nossa vida em realizar através de nós, para a glória e honra do nome do Senhor. Eu quero orar por vocês, casais. Deixa eu só dar uma última notícia, missionária. Posso falar, evangelista Paulo? Hoje os irmãos estão na liberdade para ser instrumento de Deus nessa live. Esse é um outro detalhe, porque muitas pessoas não se lançam no ministério ou se sentem diminuídos no ministério justamente por causa da dificuldade que tem com recursos de tecnologia. Olha só isso que eu estou te dizendo. O Senhor,
ele usa como ferramenta principal o que ele usou no Antigo Testamento, ou o que ele usou no início da igreja primitiva. O que eu estou querendo dizer? O Senhor não tem nenhum método novo, não tem nenhuma tecnologia nova, ainda que nos auxilie, como está nos auxiliando agora nessa live. São ferramentas que nos auxiliam, mas a principal ferramenta do Senhor continua sendo a palavra de Deus que foi escrita, lábios que confessam o seu nome, joelhos que se dobram para orar para o Deus que ele não vê, que ele não enxerga. Deus não tem método novo, missionária. O método que Deus tem é o método antigo. E o Senhor vai restaurar, assim como iniciou a igreja primitiva, o Senhor vai restaurar homens e mulheres que têm vida de oração, homens e mulheres que têm vida de meditação na palavra de Deus, e homens e mulheres que têm prazer em se reunir para buscar a presença dele. Então a missionária fica tranquila, viu? Fica tranquila, não tem essa história de tecnologia, não. Porque você está dentro, você está encaixadinha no plano. A igreja primitiva não precisou de recurso extra, não precisou de tecnologia. Tinha os doutores, tinha os filósofos da época, sim, mas as ferramentas do Senhor são as mesmas ferramentas de 2000 anos atrás. A missionária está no plano. Peraí, eu preciso falar algo. O Senhor me mostra uma pessoa, eu não sei se a pessoa está na live agora ou se ela vai vir assistir, mas é uma pessoa que falou assim para o Senhor: eu não tenho utilidade no reino. Exatamente essas palavras. E o Espírito Santo estava me incomodando para eu contar algo que aconteceu comigo, eu nem lembrava mais disso, mas há muito tempo atrás. Eu estava indo, já faz alguns anos isso, eu estava indo pregar numa igreja na Zona Leste, e assim, era um lugar bem longe, que demoraria mais de 1 hora de ônibus, né? Era ônibus até intermunicipal e eu estava indo sozinha. E eu comecei a conversar com uma mulher, puxei assunto com uma mulher, e eu via que ela estava com o semblante muito caído, muito abatido. Resumindo, essa mulher tinha me falado que o filho tinha feito uma cirurgia bariátrica e não deu certo, e esse filho morreu. O filho único dela, e a mulher acho que era divorciada e coisa e tal. E Deus me incomoda muito para falar isso. A pessoa que vai assistir sabe por quê. Aleluia, Jesus. Se eu falar de Jesus para ela e coisa e tal, no trajeto do ônibus, né? Então, não reclamem quando o ônibus demorar, né? Você está no ônibus, está no trem, tem propósito de Deus ali, tem propósito eterno. E eu comecei a falar do plano de salvação para essa mulher, eu não sabia nem onde ela ia descer. E ali no ônibus, aquela mulher foi absorvendo, foi recebendo Jesus e coisa e tal, e coisa e tal. Quando ela estava para descer, ela desceu um pouco antes de mim, eu ia descer no ponto final. Ela falou assim: olha, eu já estava tudo pronta para me matar hoje. Eu lembro que eu contei. Meu Deus. Porque eu não suporto mais viver sem o meu filho, que morreu recentemente. Eu ia me matar hoje. Olha. Mas por causa das coisas que você me falou, eu sinto que Deus não quer que eu faça isso. Então, Glória, você que falou, eu não tenho utilidade no reino, tem sim. Aonde Deus se colocar, do jeito que Ele te colocar, o Espírito Santo tocar no teu coração, libera uma palavra. Eu já liberei palavra pra gente que eu ia descer do ônibus, eu já tinha dado sinal, eu não dirijo, eu só ando de condução. Eu ia descer do ônibus, Deus fez eu voltar o banco e falar pra pessoa assim, assim, assim. E aí eu desci. Já aconteceu 2 vezes. Então, assim, sem utilidade no reino, sim. Só esteja sensível à voz do Espírito Santo. Porque muitas vezes Deus vai te usar para falar. Lembra daquela situação da Ivaneia? Eu tenho uma missionária conhecida nossa, que ela foi fazer um trabalho nos ribeirinhos, né? Então, tem aquelas palafitas nos ribeirinhos. E eles saíram de madrugada para orar ali nas palafitas. E sabe quando eles, de madrugada, sabe quando os missionários assim, tipo, não sei, estranho, não sentiam que Deus mandou eles ir lá orar, quando chegou lá, travou, eles não conseguiram orar. E aí essa missionária, ela só gritou, ela sentiu do Senhor gritar: Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. Gritou 3 vezes, voltou para onde eles estavam, para o barraquinho que eles estavam lá nas palafitas, para dormir.
No dia seguinte, eles souberam que tinha uma pessoa... Eles foram em uma igreja dentro da comunidade, Ok, termina. próximo àquelas palafitas, e aí o culto estava rolando e uma pessoa se levanta no meio do culto e diz, olha, eu ia tirar minha vida hoje. Eu pedi um sinal para o Senhor para que Ele me falasse se realmente Ele me Deus, ama. E as pessoas do outro lado, gritando, Jesus te ama, Jesus te ama. Ele pediu 3 confirmações. Glória a Deus. A mulher Que lindo, não Jesus. sabia porque ela estava gritando, Jesus te ama, Jesus. Era um lugar imenso, enorme. A voz ecoava. Ele estava de um lado, sozinho, pensando em tirar a própria vida, e um grupo de cristãos que estavam ali para orar, de um outro lugar do Brasil, receberam a direção do Espírito Santo. Grite 3 vezes que Jesus te ama. Aquela pessoa ouviu aquelas vozes ecoando, eles só gritaram 3 vezes, Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. O camarada não pediu um sinal, ele pediu um absurdo, um grito de Jesus te ama. 3 vezes numa madrugada, ele recebe aquela palavra, por quê? Porque um grupo de pessoas estavam posicionados aonde Deus queria. E esse mesmo lugar é lá no Amapá, em Bainique. E hoje, por exemplo, tem uma equipe da nossa igreja que está indo para lá, são 14 pessoas. Alguns já foram, outros estão indo. Esse mesmo lugar é uma ilha, Bainique é uma ilha, por causa de desvio de água, né? Está sendo invadido com água salgada, a ilha está se desintegrando. Várias casas vieram abaixo. Então, meu pai. Hoje o nosso pastor falou, eu não sei se o ano que vem nós vamos fazer esse trabalho, porque talvez a ilha não esteja mais lá. Então você não sabe se você tem no dia de amanhã. Talvez você só tenha hoje para falar Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama para alguém. E é isso. Glória a Jesus. Amém, queridos. Nosso pastor da nossa igreja, ele está conosco, o pastor Jeremias Rosa, ele está assistindo a nossa live, ele está aí glorificando a Deus pela palavra que os irmãos têm trago aos irmãos. Eu quero louvar a Deus mais uma vez pela vida dos amados, por estar sendo o porta-voz do Senhor, Amém. Levando a mensagem da cruz às nações, não importa como, a forma, o jeito, mas quando você se disponibiliza e você abre a boca, o Senhor faz chegar, ecoar a mensagem dele através da sua vida. Assim, continuem nessa fé, nessa posição, deixando o Espírito Santo conduzi-los, levá-los. Vocês estão assim em um alto mar. Mas Jesus está no barco com os irmãos. Amém. E o vento do Espírito Santo tem soprado, tem levado vocês num canto, no outro, porque o Senhor tem obra grande através da vida dos irmãos. A obra do Senhor, ela não se condiciona só a uma localidade na vida dos irmãos. Há muitos lugares ainda que o Espírito Santo, que Deus vai proporcionar e vai levá-los até lá para pregar, para falar de Jesus, para ganhar almas para o reino do Senhor. Porque é esse o chamado que Deus tem para a vida dos irmãos. Os irmãos, para a nossa vida, tem sido um canal de bênção, porque nós sabemos que os irmãos têm orado por nós. E nós também temos orado pelos irmãos, nós temos um amor, um carinho, um respeito muito grande pela vida do casal em Cristo Amém. Jesus. Sempre eu estou comentando com meu esposo, a gente está vendo os vídeos, está acompanhando os trabalhos dos irmãos, e os irmãos estão sempre nas nossas orações. Amém. Eu quero orar por vocês, eu quero orar pela vida do Guilherme, eu quero, em nome de Jesus, poder ter o contato do Guilherme, para poder trazê-lo também, para estar pregando para jovens, falar com jovens, com adolescentes, porque nesses dias, nesses últimos tempos, nós sabemos que o alvo, né, do adversário não está mais só na vida do homem, da mulher, do casal, né? Ele está tocando na vida de crianças, na vida de jovens e adolescentes com muita força, né? Sim. Com muita ousadia. A gente está vendo, está acompanhando, estamos orando. Mas eu quero orar por vocês, meus amados, para nós encerrarmos a nossa live, para que o Senhor continue abençoando.
Amém. E eu creio que eu entrei num propósito de oração com o Senhor, e já tenho até falado com o meu esposo. Jesus, traz eles, Senhor. Eles precisam vir para a cidade de Coderópolis. E o Senhor prepara, Senhor, esse dia para que eles venham não só para visitar e conhecer, mas para ministrar a palavra do Senhor também. E alcançar almas aqui para o Senhor, em Coderópolis, no estado de São Paulo. Amém. Amém, meu querido? Amém. Eu quero orar. Vamos orar? Vamos orar. Pai, nós te louvamos, engrandecemos o teu nome. Agradecemos ao Senhor, ó Deus querido, pela tua santa e poderosa palavra, pela tua presença através do Espírito Santo do Senhor na vida dos teus servos. Meu Deus, que palavra maravilhosa, Senhor. Traga, Senhor, orientada, Pai, através do evangelista, teu servo Paulo, através, Senhor, da vida da missionária Adriana, que testemunho forte, impactante, ó Deus querido, ministrado ao nosso coração. Senhor, eu peço ao Senhor a continuidade da tua presença, da presença do teu Espírito Santo, meu Deus, do teu amor, do teu cuidado, sobre a vida deste casal, sobre a vida do Guilherme. Meu Deus querido, continua abraçando esta família. Continua, Senhor, cuidando. Meu Deus, abençoa o trabalho secular dos teus filhos. Meu Deus, que ele esteja à frente na obra, Senhor, meu Pai. Que o Espírito Santo do Senhor continue, Senhor, capacitando, enchendo, Senhor, da presença do teu Espírito, da tua unção, dando mais e mais, Senhor, ousadia, intrepidez, autoridade da parte do Senhor, para ministrar e pregar a tua palavra, glorificar o teu nome, Senhor, e alcançar almas para o teu reino. Meu Deus, dê a eles, Senhor, um final de semana abençoado, de paz, de alegria, de renovo na tua presença. Fortalece a aliança, o ministério, o casamento, a família, Managaçu, Iadecanta, Arabaxeia, mais e mais, Senhor, com a tua presença, através da tua palavra. Abençoa, Senhor, meu Pai, meu Deus, a igreja, meu Pai, é ali onde os teus servos, Senhor, meu Pai, são cooperadores, ó Pai, são ali, Senhor, trabalhadores na obra, na seara do Senhor. Abençoa a família, Senhor, pastoral, o corpo de obreiros, ó Pai, desde o menor ao maior, do mais novo, Senhor, até o ancião, a equipe de trabalho, meu Deus querido, em nome de Jesus, cada culto, Senhor, realizado, venha ser notório a tua glória, a tua presença, vem impactar almas vivas nessa cidade, através do ministério, Senhor, Torre Forte, em nome de Jesus, ó Pai, nós, Senhor, os abençoamos nesta noite, meu Pai, a vida deste casal, dentro da tua palavra, com toda sorte de bênção, com as bênçãos do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores, em o nome de Jesus, pois assim nós oramos, ó Pai, te louvamos e te agradecemos, ó Pai, por tudo, ó Deus, que o Senhor liberou, proporcionou, Senhor, para as nossas vidas nesta noite, em o nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Amém, tomamos posse. Amém. Amém. Deus é fiel, amada. Nós não sabemos como Ele vai fazer, mas que Ele vai fazer, isso já está na agenda dEle, foi escrito, né? Tanto é que as experiências estão vindo, as oportunidades estão chegando, os amados estão aí com a mão no arado, não olham para trás, vão para frente. É assim, como as pessoas falam, né? Vamos para frente, vamos para cima, né? Porque Jesus quer assim, né? Nos quer assim. Amém, meus amados? Um abraço para vocês. Deus os abençoe ricamente. Conte com as nossas orações. Se precisar, nós estamos aqui. Amém, meus queridos? Amém. Deus abençoe. Fique com o Senhor Jesus. Aleluia. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe poderosamente, e não esqueça de deixar o meu abraço afetuoso ao pastor, tá bom? Eu vi alguns trechos de algumas aulas dele, é um grande homem de Deus, é um grande mestre. Eu sou suspeito para falar, eu amo o ensino da palavra, e ele é um homem que ele tem um chamado de mestre, mas eu creio que Deus vai preparar aí para a gente estar conversando e estar
se conhecendo aí, tá bom? Fica aqui o nosso abraço e muito obrigado pelo convite. Deus abençoe a todos, queridos. Amém. Deus abençoe os meus irmãos que estiveram conosco, estão conosco na live, meu pastor Jeremias. Deus abençoe a todos. Tenham uma noite de descanso abençoada e um domingo maravilhoso na presença do Senhor. Fiquem todos na paz do Senhor, meus irmãos. Um forte abraço. Querendo Deus. Até a próxima live, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.